Capítulo 2811. Não é meu filho, parte 3. Então você o considera um doppelganger? Legain perguntou. Eu não sei o que é, mas olhe para isso. Haas apontou para Lilith arrulhando para Elisia enquanto ela arrulhava de volta, ambos em sua forma de abominação. Depois de passar tanto tempo com vocês, guardiões, depois de ouvir as histórias de Bitra e Zoret, eu sei como uma abominação nasce. Nem todo mundo pode se transformar em um, ou o lugar seria invadido por abominações. É preciso alguém com uma vontade poderosa ou com um núcleo de mana extraordinário e, até onde eu sei, o recém-nascido não tem nenhum dos dois. Eu estava lá quando Akio, quer dizer, Lilith nasceu. Lembro-me de seu corpo mole e Nana fazendo tudo o que podia para reanimá-lo. Lembro-me de quão assustado fiquei quando a possibilidade de meu filho ter nascido morto me atingiu. Então, Lilith começou a se mover como se nada tivesse acontecido. Como se um interruptor tivesse sido ligado. Haas ainda conseguia imaginar aqueles primeiros momentos em que o bebê voltou à vida, agindo de forma tão estranha que, para justificar seu comportamento, Nana alegou que Lilith era abençoado pela luz. Além disso, esse não é o rosto do meu filho. Legain olhou para os vestígios do rosto de Derek McCoy e teve que admitir que a única coisa que os dois homens tinham em comum eram os olhos. Abominações são criaturas feitas de energia. Sua aparência física não tem nada a ver com as características com as quais nasceram. É meramente um reflexo de como elas se percebem. Legain respondeu. E isso explica as asas, os chifres e o resto das características demoníacas. Haas rebateu. Mas e o corte de cabelo e aquele rosto? Eu poderia entender se Lilith se visse mais monstruoso ou bonito, mas isso é só um homem. Diferente, mas ainda assim um homem. O pai de todos os dragões teve que admitir que nem ele tinha explicação para isso. Derek McCoy não era feio e esse era o problema. Uma deformidade extrema pode ter sido explicada por Lilith ver seu lado abominação como algo revoltante ou perigoso, enquanto era apenas humano. Outro humano. Seja lá o que for essa coisa, sempre que me vê, seus olhos brilham com ódio e desprezo até que Lilith me reconhece. Mesmo naquele momento, a abominação olhou instintivamente para Haas. Ezio McCoy, o pai terrestre de Derek, continuou se sobrepondo à figura do fazendeiro e o primeiro instinto do vazio foi proteger Elisia dele, assim como ele havia protegido o carro. Não fazia sentido para mim até Zoret me explicar os diferentes tipos de abominações. Eldritches, Empovered, Puppeteers. Zoret levou seu papel de madrinha muito a sério e foi a única além de Lilith que conseguiu ativar a forma abominação de Elisia. Enquanto ela cuidava do bebê, ela explicou a Haas os perigos de sua espécie e como se proteger caso o bebê enlouquecesse de medo. E por que você me pergunta? Legain disse. Você é do sangue de Salark, não eu. Por causa do que você disse durante a última visita à torre. Haas respondeu. Que seus olhos podem entender o que algo era, é e como funciona. Isso se aplica também a pessoas ou apenas a artefatos mágicos. Funciona nas pessoas, mas não da forma que você pensa. Não é leitura de mentes e as pessoas não vêm com plantas ou manuais de instruções. Pode lhe dar mais perguntas do que respostas, então pense cuidadosamente sobre isso. Legain fez uma pausa significativa. Você realmente quer saber? Realmente importa quem habita esse corpo? O próprio pai de todos os dragões não tinha explicação para as dúvidas de Haas e ponderou a origem do lado abominável de Lilith por um longo tempo. Ele sabia que a linhagem dele e de Salark tinha sido adicionada artificialmente por Mogar, mas o como e o porquê estavam além dele. No final, Legain desconsiderou essas perguntas, já que saber não teria alcançado nada. Mesmo que Lilith realmente fosse uma abominação, nenhum guardião o mataria só por isso. O que ele fez foi muito mais importante do que o que ele era para determinar seu caráter. Eu quero saber. Haas torceu as mãos. Eu preciso saber se meu filho é realmente meu bebê milagre ou se eu o perdi naquele dia. Caso contrário, a dúvida vai me consumir. Depois de viver com Lilith por 20 anos, Haas o amava como se fosse um dos céus.
No entanto, desde o dia em que Lit revelou sua natureza como um híbrido para a família, uma dúvida constante vinha incomodando a cabeça de Haas. Ele estava cansado de duvidar da paternidade de Lit, da fidelidade de Elina e, mais importante, de si mesmo. O problema é que eu não criei Lit. Ninguém o fez. Ele criou a si mesmo. Agora que Haas finalmente havia admitido em voz alta, as palavras continuavam saindo de sua boca como um rio rompendo uma represa. Por muito tempo, me senti um pai de merda e um pai horrível por isso. Sempre que precisei dele, meu filho estava lá para mim. Sempre que Lit precisou de mim, eu era inútil. Eu não conseguia entender como alguém tão jovem também podia ser tão maduro e agora que acho que sei a resposta, é tudo em que consigo pensar. Tudo bem, mas não diga que eu não avisei. Legain colocou a mão no ombro de Haas, ativando a visão da alma. No sentido místico, Lit agora parecia como deveria ser. Como ele mesmo. Embora no mundo real Lit ainda estivesse em sua forma de abominação, visão da alma o viu como um Tiamat perfeito. Enquanto segurava a menina, não havia nenhum traço de agressão em seu rosto ou sangue em suas mãos. A criatura estava em paz, envolvendo Elisia com suas mãos e asas para mantê-la aquecida e protegida. No entanto, havia uma diferença significativa entre a forma Tiamat de Lit e a revelada pela visão da alma. Uma pequena chama azul o envolveu, vazando dos espaços entre as escamas pretas. Então, o guardião também ativou os olhos de Legain e os compartilhou com Haas. A figura do Tiamat foi dividida em 3 partes. O humano, a abominação e o dragão pena do vácuo. Cada um deles foi quebrado em pedaços menores, as 3 formas regredindo no tempo enquanto todos passavam de adulto para adolescente. Então de adolescente para criança, de criança para recém-nascido, e então de volta no tempo novamente nada restou. Haas estava prestes a questionar a visão quando as 3 formas se fundiram antes de se separarem novamente. Agora ele podia ver 2 bebês, um em seu olho esquerdo e o outro em seu direito. Por um momento, ele pensou que eles eram a mesma pessoa, já que se moviam em uníssono e não havia diferença entre eles. No entanto, enquanto um chorava e buscava atenção e cuidado, o outro apenas dormia. O da esquerda se comportava como todas as crianças que Haas havia encontrado em toda a sua vida, enquanto o da direita era Lit. De repente, uma pira azul irrompeu do bebê à direita, surpreendendo Legain. As chamas azuis queimaram mais fortes e mais altas do que nunca, muito mais do que no dia em que o guardião havia lançado Lit contra os 2 assassinos de Verendi. O tempo passou e os bebês rapidamente cresceram e se tornaram crianças. Capítulo 2812. Não é meu filho, parte 4. Ambos eram pequenos e magros, mas mais diferenças entre eles agora se tornaram evidentes. A pele do da esquerda havia se tornado um tom escuro de cinza a ponto de ser difícil identificar suas feições. Apenas seus olhos estavam claros. Olhos cheios de medo, dor e tristeza. O da direita, em vez disso, tinha pele rosa e um olhar frio. Sempre que olhava ao redor, parecia avaliar seus inimigos. Sempre que se movia, a chama azul seguia. Deixando as chamas de lado, o da direita é Lit. Haas suspirou aliviado. Nunca vou esquecer seu olhar ou quão confiante ele era desde pequeno. Quem quer que seja o outro, ele não pode ser meu filho. Não importa o que a vida lhe jogou, Lit nunca teve medo. Eu o vi triste e machucado, mas mesmo assim, havia força em seus olhos. Eu nunca o vi desesperado ou quebrado. Quem é ele porque Legain está me mostrando ele? O tempo mudou, movendo-se mais rápido para o garoto da esquerda e fazendo-o envelhecer, enquanto o da direita continuou sendo um garoto. Haas estremeceu e quase virou a cabeça mais de uma vez quando finalmente entendeu o que estava acontecendo com a criança da esquerda. Pelos deuses! A escuridão não era apenas sombras. Eram hematomas que, em vez de curar e desaparecer, se transformaram em marcas indeléveis. Quem pode ser tão cruel como uma criança? O cinza já estava completamente preto e os olhos do garoto agora adolescente estavam opacos e sem vida. A pupila sumiu, deixando apenas buracos brancos em seu rosto.
Lágrimas tão grossas e imaculadas quanto leite escorriam por seu rosto enquanto ele abraçava os joelhos, chorando. A visão não tinha som, mas Rahaz podia ver o corpo pequeno e magro tremendo a cada soluço. Rahaz sentiu pena do garoto e agradeceu aos deuses por poupar seus filhos de sofrerem um destino tão cruel. Ele ainda não havia terminado sua oração quando algo aconteceu. O garoto da esquerda se levantou, a dor ainda estava lá, mas o desespero estava sendo substituído pela raiva. Dentes se transformaram em presas, unhas em garras, e uma chama azul rastejou pela escuridão de sua pele. Uma vez que a metamorfose estava completa, era impossível não notar que, apesar do tamanho diferente, os olhos dos dois garotos eram os mesmos. Frios, indiferentes, cruéis. Rahaz temia que os dois pudessem se tornar um, que todos os seus medos pudessem se tornar realidade, mas com o passar do tempo, ele provou estar errado diversas vezes. O garoto da esquerda cresceu e se tornou algo menos que um homem, desenvolvendo características bestiais conforme as chamas azuis queimavam mais alto. Rahaz testemunhou o momento em que Lith encontrou a pedra de Solos e as chamas azuis diminuíram conforme seus olhos se tornaram mais gentis. Rahaz observou Lith cuidar da jovem e doente Tista, segurando-a gentilmente contra o peito, e as chamas diminuíram ainda mais. O homem da esquerda, agora um monstro, tinha sangue escorrendo de suas mãos e a linha carmesim escorrendo de seu rosto era a única pista de onde estava sua boca. Todo o resto era uma lousa preta. Seus olhos agora expressavam apenas fria indiferença, era impossível dizer se ele estava feliz ou bravo. Até as chamas se foram fazendo a escuridão de seu corpo se destacar ainda mais no fundo branco. Quanto a Lith, ele agora estava usando seu uniforme da Academia Grifon branco. Ele ainda olhava ao redor com seu olhar habitual e as chamas azuis o envolviam, mas elas mal eram visíveis por baixo de suas roupas. O tempo avançou novamente, projetando nos olhos de Rahaz imagens que eram diferentes, mas perturbadoramente semelhantes. Em seu olho direito, estava Lith na noite final do ataque de Balcor. Ele estava abraçando a figura massiva do corpo moribundo do protetor, agarrando-se fortemente a ele como se Lith estivesse tentando impedir que a vida abandonasse seu amigo. Embora Lith não tivesse asas naquela época, ele viu algo emplumado se desenrolar de suas costas. Ele envolveu o corpo do protetor enquanto Lith derramava sua vida dentro do Skull para realizar um milagre. No olho esquerdo de Rahaz, o monstro negro estava abraçando um corpo humano quebrado. O cadáver estava descansando em algum tipo de mesa de metal e mesmo pelos detalhes tênues da visão, estava claro que não havia nada que pudesse ser feito. Ao fundo, um jovem bonito, vestindo roupas luxuosas, zombava da cena, achando-a hilária. O monstro emitiu um uivo silencioso, revelando fileiras brancas de presas. Ele gritou do fundo do seu coração, mostrando que havia mais do que crueldade dentro dele. Pelo menos até que duas asas membranosas irromperam de suas costas, envolvendo como um casulo. As chamas azuis retornaram, queimando mais e mais alto até que a concha se abriu. O monstro não existia mais e as asas agora estavam presas a uma fera moribunda. Não havia ferimentos visíveis, mas Rahaz podia dizer pela forma como ele arrastava os pés que seu fim estava próximo. As chamas azuis eram a única coisa que o mantinha vivo, o ódio queimando tudo que restava da criança humana em nome da vingança. Enquanto Lee ficava mais velho e mais forte, a besta ficava mais fraca e mais cansada. As chamas azuis que pareciam ter atormentado Lee desde o nascimento diminuíram quando ele conheceu Uriel e os outros, se tornou um Ranger e então conheceu Faluel. Aqueles da besta se tornaram mais altos e violentos conforme sua vida se aproximava do fim. Rahaz testemunhou uma luta absurda, a besta despejando o que restava de sua força contra um nobre jovem enquanto ele cavalgava uma carruagem estranha que lembrou Rahaz do Dolorean. A besta foi tão rápida quanto implacável, arrastando o jovem para sua caverna antes de brincar de gato e rato. A besta levou seu tempo, mutilando e rasgando o corpo do jovem até que ele ficou idêntico ao cadáver na mesa. Satisfeito, o animal cessou sua luta. Ele ficou deitado de lado, sorrindo como uma alegria que deslumbrou e entristeceu Rahaz ao mesmo tempo.
Apesar das ações cruéis do animal, Raz estava feliz por ele, porque sabia que não era um animal, era um garotinho. Raz ficou deslumbrado com o sorriso porque era a primeira vez desde que a visão começou que ele via um menino feliz, mas também ficou triste porque aquele primeiro sorriso também foi o último. O fogo azul engolfou a besta e morreu com ela. Ao mesmo tempo, Raz podia ver em seu olho direito Lit se casando com Camila, matando Jormun e então segurando seu bebê, assim como ele estava fazendo no mundo real. A chama azul se foi e Lit estava em paz. Raz sentiu com clareza que o que quer que fosse, não incomodaria mais seu filho. Então, o cadáver da besta morta se transformou em uma esfera brilhante que disparou em direção ao céu, as chamas azuis acendendo mais uma vez. A visão do olho esquerdo e direito se fundiram em uma, assim como as figuras neles. Lit ainda estava usando seu manto branco e dourado de Mago Supremo enquanto segurava Elisia, mas a sombra que ele projetava não era sua. Continua no próximo vídeo.